Soberano Deus, em cuja presença nós, os teus filhos e filhas, estamos neste momento, queremos render glórias e honra ao Senhor, Criador do Universo, o Deus que não te abandona, mesmo você desobedecendo Ele não te abandona. Observe que Deus não abandone você olhando a história de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, mas Deus estava com ele. Bem, amados, nós o saudamos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Solicitamos a você que, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe entre os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a distorção da sexualidade sadia. Há uma distorção muito grande nesta área. Aí nós convidamos a você a ler 1 Coríntios, capítulo de número 6, se não me engano, 6, versículo 15 a 20, e depois você pode ler Romanos 26 e 28, certo? Romanos 1, 26 a 28. Hoje, com a permissão de Deus, vou me apropriar do segundo ponto da revista da Escola Bíblica Dominical do ano presente, 2022. É a terceira lição. Isso. É a terceira lição. Isso. Aí eu gostaria que os irmãos me acompanhassem e orassem em meu favor, para que Deus possa ajudar-me a falar o que o edifica, falar a verdade que o edifica. A prática da fornicação. Eu vou ler um texto bem aqui, irmãos, só um versículo que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. É fora do corpo, observe. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Dá para você entender, né? Tudo bem. Aí, uma pergunta no versículo de número 18 de 1 Coríntios 6, 15 a 20. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Será se você nunca entendeu que o corpo é do Senhor Jesus? O nosso corpo é do Senhor Jesus, não é nosso. Então, é Deus que manda em nossa vida, no nosso corpo. Amém, irmãos? Então, a prática da fornicação. No contexto evangélico, irmãos, o termo fornicação passou a ser entendido, irmão, como prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. Isso é fornicação, é a prática do sexo com a sua namorada, podemos dizer assim. A prática do sexo antes do casamento. E isso é um pecado, tá? Isso é um pecado e grande. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem à palavra já cunhadas,
na língua portuguesa como pornô. Pornografia, ou etc., possui um sentido muito mais amplo. Pornografia significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso. Qualquer ato sexual que é considerado pela Bíblia adultério ou pecaminoso, inclui adultério, prostituição, impureza, fornicação. Na verdade, irmãos, porneia clarifica a palavra prostituição e fornicação como sinônimas. Está lá em 1 Coríntios 6,18, foi o que nós lemos. Nós lemos o 18 e o 19. Paulo usa o termo como os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para o cristão. O cristão não pode sair por aí pecando contra o corpo esse que é o templo do Espírito Santo e que não é nosso. Adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que regulamentava. Hoje não é considerado mais crime. Antigamente era. Antigamente o pai obrigava o cabra a casar com a filha que ele mexeu. Era uma obrigação. E o namoro tinha que ter respeito. O namoro era na frente do seu pai e de sua mãe, com toda cautela e respeito mútuo entre os dois. Hoje está o contrário. Hoje o pai convida o namorado, certo? Para que ele durma em casa, na sua casa, mas a sua filha. Ora, a inversão, irmãos. Ora, a distorção. Vemos. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, a Bíblia, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática de adultério. É condenado pela Bíblia. A Bíblia não dá respaldo dela mesma para esse tipo de pecado. Observe, quando o rei Davi adulterou com Betsaba, o profeta Amã, amando de Deus, condenou a forma dura seu ato pecaminoso. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 5. Capítulo 12, versículo de 9 a 10. Na literatura sancial, especialmente os provérbios, sobejam-nos a advertência com essa prática. Leia Provérbios, capítulo 5, versículo de 1 a 23. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Está condenado. Homossexualidade, uma contradição de ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra e fé compreende a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico
confiável que diga que a homossexualidade seja genética, porque não é. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não é. E o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não num fruto de preconceito. Então, irmãos, ficou claro que o adultério não é crime, mas é um pecado. Ficou claro que adultério, irmãos, é abominável aos olhos do Senhor Jesus. O que se vê hoje na sociedade são pessoas que não dão mais valor a si mesmo. São pessoas que não têm o conhecimento. São pessoas que não têm controle de si mesmo e comete um pecado tão bárbaro como o adultério. A Igreja de Cristo está aqui sobre a face da terra e entende e compreende que pela Bíblia isto é pecado. Deus em Cristo abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Não se esqueçam de orar pelo nosso Brasil. O Brasil, irmãos, é um país que mais abençoa Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós somos abençoados por Israel. Por causa de Israel, haverá a grande tribulação, que Israel ainda não acredita que Jesus já veio. Ele ainda não reconheceu Jesus. E Jesus irá fazer de tudo para que eles venham a reconhecer Jesus como Salvador do mundo. Amém, Jesus, e amém.